para iniciar o nosso estudo do mandado de segurança, vamos começar com um exemplo. Imagine que você foi aprovado em primeiro lugar no concurso público dos seus sonhos. E aí você está aguardando ansiosamente por sua nomeação e acaba descobrindo que o segundo lugar já foi nomeado, mas você não. Ou seja, um absurdo. E daí então, você reúne todos os documentos que comprovam essa situação e faz uma ação judicial com o propósito de resolver essa situação de forma muito rápida. Essa ação é exatamente o mandado de segurança. O mandado de segurança é uma ação judicial que pode ser ajuizada quando o autor da ação possui documentos em mãos, ou seja, documentos que já estão sob a posse do autor da ação, e esses documentos comprovam de uma forma quase que indiscutível que um de seus direitos está sendo violado ou que será violado em nome do poder público. Então esse autor ele anexa esses documentos à sua petição inicial e comprova logo no início da ação judicial que algo de muito errado está acontecendo e que o poder público não poderia agir daquela forma. Se esses documentos realmente convencerem o juízo logo no início do processo, o juízo pode desde já remediar essa injustiça para que então, com mais calma, possa analisar o processo. Então, o juízo, convencido de que é bastante provável que o autor do mandado de segurança realmente tenha razão, defere o que chamamos de liminar. Uma liminar ordenando que o poder público pare de atuar daquela forma, enquanto o juízo analisa o processo com mais calma. Então o processo continua e ao final desse processo, se o autor do mandado de segurança realmente tiver razão, o juízo confirma a sua decisão anterior, ou seja, confirma aquela liminar e ordena definitivamente que o poder público não poderá atuar daquela forma. Ou então, se o autor da ação não tiver razão, o juízo revoga sua decisão anterior e decide que o poder público poderá atuar daquela forma. A vantagem do mandado de segurança, ou pelo menos a maior vantagem do mandado de segurança, é a celeridade. O mandado de segurança é capaz de resolver a questão de forma muito mais rápida que uma ação convencional, ou seja, que uma ação ordinária. Além disso, se o autor perder o mandado de segurança, o risco de ter que pagar honorários de sucumbência é muito menor. Então, se o autor já possui os documentos necessários para ajuizar um mandado de segurança e a situação permite o ajuizamento de um mandado de segurança, é bastante provável que a melhor opção para esse autor seja realmente ajuizar um mandado de segurança e não uma ação ordinária. É claro que essas são linhas gerais e simplistas sobre o mandado de segurança. Existem outros detalhes importantes, mas essa ideia introdutória serve muito bem para te dar uma noção simples, prática e rápida do mandado de segurança. Mas agora, é claro, vamos analisar o mandado de segurança de uma forma mais técnica. O mandado de segurança está previsto na Constituição como uma ação judicial que existe com o propósito de proteger um direito líquido e certo contra um ato ilegal ou abusivo relacionado ao poder público. E essa ação judicial pode ser ajuizada se não for cabível o habeas corpus e se não for cabível o habeas data. Paralelamente ao que a Constituição apresenta, a lei do mandado de segurança vai além. Ela diz mais. Não é apenas uma pessoa física que pode ajuizar o mandado de segurança, pois até mesmo uma pessoa jurídica pode ajuizar essa ação. O mandado de segurança não é apenas para quem teve um direito violado, pois serve também para quem tem o justo receio de que terá o seu direito violado. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo. Traduzindo essa parte, está sendo dito que o mandado de segurança serve para proteger um direito muito claro e muito evidente, um direito quase que indiscutível. Se esse direito é tão claro e evidente ao ponto de não existir dúvida sobre sua existência, é porque estamos falando de um direito que já está comprovado logo na petição inicial. Para ficar claro, vamos exemplificar. Imagine que João tem um direito. Então, João realmente tem esse direito, mas para comprovar esse seu direito, João precisa que o juízo convoque, por exemplo, as testemunhas de João. Ou então precisa que seja feita uma busca e apreensão na casa de alguém.
Então, João até possui esse direito, mas para comprovar a existência do direito, João precisa que algumas medidas judiciais sejam adotadas. Nesse caso, João tem um direito, mas enquanto essas medidas não forem adotadas, ainda existirão dúvidas sobre se realmente João tem esse direito. Desse modo, João até possui um direito, mas ainda não possui o que chamamos de direito líquido e certo. Nesse caso, João não deve impetrar um mandado de segurança, pois não possui um direito líquido e certo. Mas agora imagine Maria. Imagine que Maria possui um direito e Maria possui documentos que comprovam esse direito de forma quase que indiscutível. Maria já consegue comprovar isso logo na petição inicial, basta anexar esses documentos. Maria não precisa de testemunhas, não precisa de busca e apreensão e não precisa de perícia. Nesse caso, Maria tem o que chamamos de direito líquido e certo e por isso Maria pode impetrar, ou seja, pode ajuizar um mandado de segurança. Prova pré-constituída. Essa expressão é muito importante para compreender o mandado de segurança. O mandado de segurança exige que os documentos comprobatórios já estejam anexados logo na petição inicial. Então, o mandado de segurança tem como requisito o que chamamos de prova pré-constituída, ou seja, provas que foram constituídas previamente ao ajuizamento da ação. Se o autor ainda depende de provas a serem constituídas, como por exemplo a convocação de testemunhas, pode até ser que esse autor consiga vencer uma ação ordinária, mas certamente esse autor não conseguirá vencer um mandado de segurança. Isso porque o mandado de segurança tem como condição da ação a existência de provas pré-constituídas. Não há fase probatória. Em uma ação convencional, ou seja, em uma ação ordinária, o autor protocola sua petição inicial, o réu apresenta sua defesa e depois será instaurada o que chamamos de fase de provas ou fase probatória, que é o momento em que as testemunhas serão ouvidas, as perícias serão realizadas, a busca e apreensão será concluída, enfim. É o momento que as partes têm para produzir provas. Em uma ação ordinária, o normal é haver a fase probatória, a fase em que o autor tem a oportunidade de comprovar o que está alegando na petição inicial. Mas no mandado de segurança não há fase probatória. Após o autor ter protocolado a petição inicial do mandado de segurança, não haverá outra oportunidade posterior para que ele possa comprovar aquilo que está alegando na petição inicial. Então, o autor precisa comprovar o seu direito logo na petição inicial. É uma questão de lógica. Se o mandado de segurança protege um direito líquido e certo, significa que o mandado de segurança exige prova pré-constituída. Se o mandado de segurança exige prova pré-constituída, é porque não haverá provas constituídas em momento posterior. E se não há momento posterior para a produção de provas, significa que no mandado de segurança não há fase de provas. Sobre esse tema, veja esse informativo do STF. Havia uma construtora envolvida em superfaturamento de obras públicas. E ao perceber esse esquema, o Tribunal de Contas da União condenou essa construtora a devolver os valores desviados dos cofres públicos. Diante disso, essa construtora impetrou um mandado de segurança contra esse ato do TCU, ou seja, a construtora queria anular a sua condenação. Pode até ser que a construtora tivesse razão realmente, mas acontece que o direito da construtora não estava comprovado logo na petição inicial do mandado de segurança. Para se ter certeza sobre o direito da construtora, seriam necessárias algumas provas. Naquele caso específico, era evidente que era preciso realizar uma perícia sobre a contabilidade dessa empresa, para assim decidir se a construtora tinha ou não razão. Se o direito da construtora ainda dependia de uma perícia para ser demonstrado, isso significa que o direito não estava totalmente comprovado na petição inicial. E se o direito não estava totalmente comprovado logo na petição inicial, isso significa que a construtora não possuía direito líquido e certo. Ainda que ela possuísse realmente razão, ela não possuía o direito líquido e certo. Então, nesse caso, foi decidido que o mandado de segurança não era a via adequada para aquele caso,
pois aquele caso da construtora exigia uma fase de provas. Então, diante disso, resta à construtora ajuizar uma outra ação que não seja um mandado de segurança, pois o mandado de segurança não é via adequada para proteger direitos que dependam de provas a serem produzidas. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. É simples. Se couber habeas corpus ou habeas data, é porque não cabe mandado de segurança. Mas então, o que é um habeas corpus e o que é um habeas data? Basicamente, o habeas corpus é a ação judicial que garante a liberdade de locomoção, ou seja, a liberdade de ir e vir. Se alguém acredita que a liberdade de ir e vir está em risco por algo injusto, esse alguém pode, em tese, impetrar um habeas corpus. Por exemplo, se alguém foi preso sem nenhum motivo, esse alguém pode impetrar, em tese, um habeas corpus e, assim, garantir a sua liberdade de ir e vir. Se as pessoas têm notícias de que está na iminência de ser aprovada uma lei proibindo que todas as pessoas possam sair de casa, essas pessoas também podem, em tese, impetrar um habeas corpus, para assim garantir a liberdade de ir e vir. Então, de uma forma muito simplista, podemos afirmar que o habeas corpus, basicamente, é a ação judicial que garante a liberdade de locomoção. Então veja, imagine que Lucas foi preso pela polícia sem nenhum motivo. Nesse caso, Lucas tem o direito líquido e certo de ser posto em liberdade. Mas para isso, Lucas deve impetrar um mandado de segurança? Não. Lucas deve impetrar um habeas corpus. Se cabe habeas corpus, não cabe mandado de segurança. Essa mesma lógica se aplica ao habeas data. Basicamente, o habeas data é a ação judicial que existe para que você possa descobrir quais informações sobre você estão armazenadas em bancos de dados de caráter público e bancos de dados do próprio governo. E também para corrigir essas informações sobre você caso elas estejam erradas. Então imagine que você foi aprovado num concurso público, você foi aprovado na prova objetiva, na prova discursiva e na prova oral desse concurso público. Mas então, para sua surpresa, você acabou sendo reprovado na fase de investigação social. O órgão público entendeu que você não possui idoneidade moral para assumir o cargo e por isso você foi eliminado do concurso público. É claro que você quer saber, né? É claro que você quer saber por que você não tem idoneidade moral para aquele cargo. Você quer saber o que o órgão público sabe sobre você que causou a sua reprovação. Então, nesse caso, você tem o direito líquido e certo de saber, de ter acesso a essa informação. Mas você deve impetrar um mandado de segurança? Não. Você deve impetrar um habeas data. Se cabe habeas data, não cabe mandado de segurança. Quando alguém pode impetrar um mandado de segurança? Quando o indivíduo sofrer violação ou houver justo receio de sofrer essa violação. Dessa forma, notamos que o mandado de segurança pode ser impetrado em duas ocasiões: quando o impetrante já sofreu a violação ou quando o impetrante ainda não sofreu a violação, mas tem o justo receio de sofrê-la. Nessa primeira situação, temos o mandado de segurança impetrado por um indivíduo que já sofreu a violação e pretende então acabar com o ato violador dos seus direitos. Nesse caso, temos o que se chama de mandado de segurança repressivo, que é o mandado de segurança que existe com o propósito de reprimir, ou seja, de desconstituir aquele ato do poder público que causou a violação dos direitos do impetrante. Na segunda situação, temos o mandado de segurança impetrado por um indivíduo que acredita que poderá sofrer uma violação e que por isso esse indivíduo precisa prevenir. Nesse caso, temos o que se chama de mandado de segurança preventivo. A legislação estabelece que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedades de economia mista e de concessionárias de serviço público. Veja que a apostila destaca esse artigo com a cor amarela, o que sinaliza que esse artigo é bastante exigido em provas de concurso público. Então vamos nos aprofundar no estudo desse artigo porque ele é importante. A grande questão aqui é saber diferenciar o que são atos de império e o que são atos de gestão
e, além disso, entender que o mandado de segurança não é cabível contra os atos de gestão. Para ilustrar, vamos comparar duas situações diferentes. Vamos comparar dois atos praticados pela administração pública: o ato de apreender mercadorias e o ato de alugar um imóvel. Vamos tratar primeiro da situação em que a administração pública apreende mercadorias, ou seja, vamos tratar primeiro da situação em que a administração pública pratica o ato de apreender mercadorias. Imagine que a fiscalização encontre muitas mercadorias vencidas na prateleira de um supermercado. E por isso, em razão disso, foi praticado o ato de apreensão dessas mercadorias. Nessa situação, estamos diante do que chamamos de ato de império, pois esse é um ato que representa a superioridade da administração pública em relação ao supermercado, ou seja, é um ato que representa uma manifestação da superioridade do poder público sobre o particular. Nesses casos, a posição de superioridade da administração pública se justifica em nome do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que basicamente significa que o interesse público de não ter as mercadorias vencidas postas em circulação na sociedade é superior ao interesse individual do supermercado de vender essas mercadorias e não ter prejuízo. Além disso, os atos de império são orientados pelo que chamamos de regime jurídico de direito público, pois não se aplicam às regras que regulam as relações entre dois particulares, porque dois particulares se posicionam em situação de igualdade. No regime jurídico de direito público, são aplicadas regras típicas do direito público, em que o Estado se posiciona em um patamar superior e tem uma série de prerrogativas em relação aos particulares. Agora vamos tratar de uma situação diferente, a situação em que a administração pública aluga um imóvel. Imagine que a Caixa Econômica Federal precisa então alugar um prédio para lá instalar a sua nova agência bancária. A Caixa então encontra o prédio ideal e celebra um contrato de locação com o proprietário desse prédio. Ao praticar o ato de locação, a Caixa está praticando o que chamamos de ato de gestão, cujo propósito é gerir os bens e serviços oferecidos pela Caixa Econômica. Nesse caso, o fato de a Caixa alugar esse prédio não representa uma manifestação de superioridade da Caixa Econômica em relação ao proprietário. Na realidade, nesse exemplo aqui, a Caixa está atuando como se fosse um particular qualquer, pois a Caixa e o proprietário estão em patamar de igualdade. Por isso, o ato de gestão é orientado pelo que chamamos de regime jurídico de direito privado, pois o ato de gestão se submete às regras normais, às regras usuais do dia a dia, ou seja, se submete às regras que regulam as relações entre dois particulares. De uma forma mais simples, podemos afirmar que os atos de gestão são aqueles atos praticados pela administração pública com o propósito de gerir bens e serviços que não representam uma manifestação de poder, pois nesses casos a administração pública atua como se fosse um particular. Agora que sabemos a diferença entre atos de império e atos de gestão, conseguimos compreender que não cabe mandado de segurança contra atos de gestão comercial. Vamos exemplificar. Imagine que uma empresa de tecnologia tenha sido contratada pela Caixa Econômica Federal para criar e manter um aplicativo de smartphone da Caixa Econômica Federal. Esse ato da Caixa Econômica nada mais é que um mero ato de gestão comercial, pois essa contratação não representa nenhuma manifestação do poder da administração pública, mas sim um ato que poderia ser praticado por qualquer particular que quisesse contratar esse serviço. Acontece que um cidadão percebe que tem algo de errado com esse contrato. Por exemplo, o valor pago pela Caixa Econômica está extremamente alto. E é óbvio que esse pagamento causará um rombo nas contas da Caixa Econômica, que é uma empresa pública. Então esse cidadão, diante dessa situação, pode impetrar um mandado de segurança contra essa contratação feita pela Caixa Econômica? Não, pois estamos diante de um ato de gestão comercial. Na realidade, o mandado de segurança não pode ser impetrado porque existe uma outra ação judicial que é adequada para esses casos.
é a ação popular, que será estudada em outra oportunidade. O importante aqui é compreender que não cabe mandado de segurança nesse caso, pelo fato de não ser cabível mandado de segurança contra ato de gestão comercial. A legislação assim estabelece: o titular de direito líquido e certo decorrente de direito em condições idênticas de terceiro poderá impetrar mandado de segurança a favor do direito originário, se o seu titular não o fizer, no prazo de 30 dias quando notificado judicialmente. A redação desse dispositivo é tão confusa que a melhor forma de compreender esse artigo é utilizando um exemplo. Então, imagine que você e mais 2 candidatos tenham sido aprovados em um concurso público. Temos o primeiro colocado, temos você em segundo colocado e temos o terceiro colocado. O órgão público tem um único cargo vago e, ao realizar a nomeação dos aprovados, nomeia apenas o terceiro colocado, ou seja, o primeiro colocado não foi nomeado e você, que está em segundo lugar, também não foi nomeado. Ora, se existe apenas uma vaga disponível, quem tem o direito líquido e certo de ser nomeado é o primeiro colocado e não o terceiro. Mas o que acontece é o seguinte: esse primeiro colocado já foi aprovado em um concurso público na cidade dele, em um concurso público que é muito melhor para ele, e por isso você já sabe que esse primeiro colocado não tem o menor interesse em assumir essa vaga. Veja bem, você, que é o segundo colocado, quer muito essa vaga e já sabe que o primeiro colocado não tem a menor intenção de assumi-la. Você, que é o segundo colocado, tem o direito líquido e certo de ser nomeado caso o primeiro colocado, que está na sua frente, seja nomeado e opte por não assumir o cargo. Então, diante da demora desse primeiro colocado em impetrar o mandado de segurança, você pode notificá-lo judicialmente sobre essa situação e, se esse primeiro colocado realmente não impetrar o mandado de segurança, você poderá então impetrar o mandado de segurança em seu lugar. A legislação estabelece: não se considerar mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução. A questão aqui é simples. Para ficar claro, vamos utilizar um exemplo. Imagine que você tenha construído um prédio de 20 andares em uma área em que a prefeitura somente autoriza a construção de casas. A prefeitura, então, descobre isso e dá início a um processo administrativo, ou seja, um processo que tramita dentro da prefeitura e não um processo que tramita no judiciário. O propósito desse processo administrativo é permitir que você se defenda e que todas as questões sejam apuradas para que, ao final desse processo administrativo, a prefeitura possa decidir se esse prédio deve ou não ser demolido. Então esse processo tramita, e ao final a autoridade de obras dessa prefeitura decide que a construção realmente é irregular e por isso a construção deve ser demolida em 15 dias. Veja bem, em 15 dias o seu prédio de 20 andares será demolido. Como você acredita que você tem razão, você precisa suspender essa decisão imediatamente. E como você faz isso? Com um mandado de segurança? Depende. Se você tem meios para suspender essa decisão dentro da própria prefeitura na seara administrativa, então você deve primeiro tentar resolver isso na seara administrativa, ou seja, você não deve impetrar um mandado de segurança, que é a via judicial. Veja bem, há um processo administrativo e você precisa suspender a decisão da prefeitura. Se você ainda pode recorrer e esse recurso é dotado de efeito suspensivo, ou seja, esse recurso fará com que o seu prédio não possa, ao menos temporariamente, ser demolido enquanto não for julgado pela prefeitura, isso significa que você deve dar preferência a esse recurso, você deve interpor esse recurso administrativo. Não adianta, nesse caso, impetrar um mandado de segurança, pois não se concederá mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo. Como sabemos que o mandado de segurança é uma via subsidiária, que somente é cabível quando não existirem outros meios adequados para evitar ou para reparar a lesão, o mandado de segurança não é adequado quando couber recurso administrativo com efeito suspensivo. Quando sair uma nova decisão nesse processo administrativo e não mais houver a possibilidade de um recurso suspender a demolição do seu prédio,
aí sim pode ser o caso de impetrar um mandado de segurança. Porém, enquanto existir um meio adequado para evitar ou para reparar a lesão, o mandado de segurança não é adequado. A legislação também estabelece não se considerar mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Seguindo a mesma lógica do exemplo anterior, imagine que você tenha construído aquele prédio de 20 andares em uma área em que a prefeitura somente autoriza a construção de casas. A prefeitura então descobre a sua construção e ajuiza uma ação judicial requerendo a demolição desse prédio. E o juiz, analisando essa ação, entende que a sua obra é irregular e por isso ordena que a sua obra seja demolida em até 15 dias. Veja bem, em 15 dias o seu prédio será demolido. Então, como você acredita que você tem razão, ou seja, você acredita que a prefeitura está errada, você precisa imediatamente suspender essa decisão judicial. E como você faz isso? Com um mandado de segurança? Depende. Se você ainda tem meios de suspender essa decisão judicial na própria ação judicial, então você deve priorizar esse caminho, ou seja, você deve interpor o recurso capaz de suspender essa decisão. O que significa que você não deve, nesse momento, impetrar um mandado de segurança. Veja bem, há um processo judicial e você precisa suspender a decisão do juiz. Se você ainda pode recorrer com efeito suspensivo, esse seu recurso fará com que o seu prédio, ao menos temporariamente, não seja demolido enquanto o recurso não for julgado. Então isso significa que você deve interpor esse recurso e não adianta impetrar um mandado de segurança nesse momento, pois não se considerará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Como sabemos que o mandado de segurança é uma via subsidiária, que somente é cabível quando não existirem outros meios adequados para evitar ou para reparar a lesão, o mandado de segurança não é adequado quando couber recurso judicial com efeito suspensivo. Se eventualmente no curso desse processo sair uma nova decisão e não mais existir recurso capaz de suspender a demolição do prédio, aí sim pode ser o caso de impetrar um mandado de segurança. Porém, enquanto existirem outros meios adequados para evitar ou para reparar a lesão, o mandado de segurança não será a via adequada. A legislação estabelece ainda que não se considerará mandado de segurança quando se tratar de decisão judicial transitada em julgado. A questão aqui é simples. Se a decisão judicial transitou em julgado, não é possível impetrar o mandado de segurança. Afinal, existem meios adequados para desconstituir decisões transitadas em julgado, como é o caso da ação rescisória. Como sabemos que o mandado de segurança é uma via judiciária, que somente é cabível quando não existirem outros meios adequados para evitar ou para reparar a lesão, o mandado de segurança, que não substitui a ação rescisória, não é adequado contra uma decisão judicial que já transitou em julgado. Um dos requisitos da petição inicial do mandado de segurança é a indicação da autoridade coatora, ou seja, a indicação daquela autoridade responsável pelo ato praticado em nome do poder público. Dessa forma, não basta dizer que o poder público praticou um ato que viola um direito líquido e certo. O autor impetrante do mandado de segurança precisa dizer mais, precisa indicar especificamente quem foi a autoridade responsável por esse ato, pois essa autoridade será convocada para prestar informações que são necessárias para o julgamento do mandado de segurança. Sobre a indicação da autoridade coatora, a legislação estabelece: considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. O importante aqui é saber que a autoridade coatora é aquela que possui o poder de decisão. Não necessariamente será aquele agente público que executa o ato sob ordens de outra autoridade. Em outras palavras, a autoridade coatora é aquela que tem o poder de ordenar que o ato seja praticado e o poder de ordenar que aquele ato seja desfeito, ou seja, o poder de decidir acerca da existência do ato. Sabendo que a indicação correta da autoridade coatora é um requisito da petição inicial do mandado de segurança, isso significa que o autor do mandado de segurança
precisa indicar corretamente essa autoridade coatora. Ou seja, a petição inicial do mandado de segurança não pode cometer o erro de indicar uma autoridade incorreta. A indicação equivocada da autoridade coatora tem como consequência a extinção do processo de mandado de segurança sem a resolução do mérito. Em outras palavras, se o impetrante indicar uma autoridade incorreta, aquilo que o impetrante pretende conseguir com o mandado de segurança não chegará sequer a ser analisado pelo judiciário, pois o processo do mandado de segurança será extinto sem apreciação do mérito, ou seja, logo inicialmente será extinto. Ocorre que a estrutura da administração pública ela é enorme, complexa, de modo que nem sempre é fácil saber com precisão quem é exatamente essa autoridade coatora. Como consequência, é muito comum existirem muitos erros de indicação da autoridade coatora e, por isso, muitos mandados de segurança acabam extintos sem haver o julgamento do mérito. É exatamente aqui, nesse ponto de indicação equivocada da autoridade coatora, que se insere a famosa teoria da incampação. A teoria da incampação é aplicada no seguinte contexto. Imagine que o impetrante do mandado de segurança tenha se equivocado ao indicar a autoridade coatora. Em vez de indicar a autoridade coatora, o impetrante indicou uma autoridade que está hierarquicamente acima de quem seria a real autoridade coatora. Por exemplo, imagine que o impetrante deveria indicar o secretário de cultura de um município como autoridade coatora, mas por engano, por análise equivocada dos fatos ou por desconhecimento, acaba indicando o prefeito desse município como autoridade coatora. Então o processo do mandado de segurança se inicia e esse superior hierárquico, ou seja, o prefeito, começa a atuar ativamente nesse processo judicial e, inclusive, apresenta uma defesa dizendo que o autor, o impetrante, não tem razão e que o ato praticado está correto, ou seja, o superior hierárquico, ou seja, o prefeito aqui no caso, apresenta uma defesa de mérito. Diante desse cenário, a teoria da incampação sustenta que o superior hierárquico chamou para si a responsabilidade de defender o ato impugnado, ou seja, o superior hierárquico encampou a responsabilidade de defesa do ato impugnado. E o superior está acima da autoridade coatora, então esse superior tem, em tese, competência para fazer isso, ou seja, para assumir essa responsabilidade. Esse superior hierárquico teria competência para defender o ato impugnado e, por isso, nesse caso, a teoria sustenta que o mandado de segurança poderá prosseguir. Essa é a teoria da incampação. Vamos compreender. A lógica é a seguinte: se houver a indicação errada da autoridade coatora, a regra é que o mandado de segurança deve ser extinto e o mérito não pode ser apreciado pelo judiciário. Entretanto, há uma exceção, a teoria da incampação. Quando aplicada, a teoria da incampação permite o prosseguimento do mandado de segurança, mesmo com a indicação equivocada da autoridade coatora. Então, esse processo poderá sim ser apreciado pelo judiciário. Sobre esse tema, veja essa importantíssima súmula do STJ. A teoria da incampação é aplicada no mandado de segurança quando presentes cumulativamente os seguintes requisitos: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a autoridade que ordenou a prática do ato impugnado, manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas e, por fim, ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal. Vamos compreender. Para que a teoria da incampação possa ser aplicada, são necessários 3 requisitos cumulativos, ou seja, 3 requisitos que precisam estar presentes simultaneamente. O primeiro requisito é o vínculo hierárquico. Veja bem, a autoridade que ordenou a prática do ato impugnado não foi indicada como autoridade coatora pelo mandado de segurança. O autor dessa ação, por algum motivo, indicou uma autoridade que está acima dessa autoridade, ou seja, indicou um superior hierárquico. Então, esse superior hierárquico, ao ser intimado sob o mandado de segurança, compareceu ao processo e prestou aquelas informações que foram solicitadas pelo juízo. Há, portanto, um vínculo hierárquico entre a autoridade que ordenou a prática do ato e a autoridade que prestou as informações. Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é a defesa de mérito.
Esse superior hierárquico precisa ter apresentado uma defesa de mérito, ou seja, precisa ter defendido o ato impugnado. Precisa ter tentado demonstrar que o impetrante não tem razão. Se a autoridade superior apenas comparece nos autos para informar o equívoco de indicação da autoridade coatora, ou seja, se essa autoridade superior comparece nos autos apenas para sustentar a sua ilegitimidade passiva, então nesse caso a teoria da incampação não poderá ser aplicada, porque não houve apresentação de uma defesa de mérito. Porém, se essa autoridade superior defender o mérito, a teoria da incampação poderá até aqui ser aplicada. O terceiro requisito é a ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição para processar e julgar o mandado de segurança. A questão aqui é o seguinte: a depender de quem é a autoridade coatora, a depender do grau de importância dessa autoridade coatora, a Constituição define exatamente quem, dentro do Poder Judiciário, está à altura para julgar o ato dessa autoridade coatora, podendo ser um juiz, um tribunal superior ou o STF. Por exemplo, um juiz federal tem competência para julgar um mandado de segurança contra os atos praticados por uma autoridade federal qualquer. Porém, se essa autoridade federal for o presidente da República, naturalmente que esse mandado de segurança será julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não por um juiz. Então veja, suponha que uma autoridade federal qualquer tenha praticado um ato violador e o autor tenha equivocadamente indicado o presidente da República como autoridade coatora. Ao se deparar com esse mandado de segurança, o juiz não poderá sequer cogitar aplicar a teoria da incampação. Isso porque esse juiz não teria competência para julgar um mandado de segurança impetrado contra o presidente da República, pois esse mandado de segurança somente poderia ser apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. Então, o terceiro requisito é a não modificação da competência definida pela Constituição. Desse modo, se houver o vínculo hierárquico, a defesa de mérito e a não modificação da competência, o mandado de segurança poderá prosseguir, mesmo com a indicação equivocada da autoridade coatora, em razão da teoria da incampação. Então vamos recapitular. Em regra, a indicação equivocada da autoridade coatora causa a extinção do mandado de segurança sem resolução do mérito. Entretanto, como exceção, a aplicação da teoria da incampação permite o prosseguimento desse mandado de segurança mesmo diante da indicação equivocada da autoridade coatora. Para que seja possível a aplicação da teoria da incampação, é necessária a presença cumulativa de 3 requisitos: vínculo hierárquico, defesa de mérito e ausência de modificação da competência estabelecida na Constituição. Se presentes esses 3 requisitos, a teoria da incampação poderá ser aplicada e o mandado de segurança poderá prosseguir mesmo com a indicação equivocada da autoridade coatora. O rito processual do mandado de segurança, ou seja, a sequência de fases processuais, está bem detalhada na legislação, especificamente no artigo 7º. Logo de início, ao se deparar com a petição inicial, o juízo praticará 3 atos em um único despacho, ou seja, haverá um único despacho na movimentação processual com 3 atos: a notificação da autoridade coatora para apresentar informações, a ciência da pessoa jurídica relacionada a essa autoridade coatora e a ordem para suspender ou não o ato violador. Vamos entender cada uma dessas situações a partir de um exemplo para ficar claro. Imagine que a prefeitura tenha determinado a demolição de uma obra que foi construída irregularmente e o dono dessa obra tenha impetrado um mandado de segurança indicando o prefeito como autoridade coatora e a prefeitura como pessoa jurídica interessada. O juiz, ao se deparar com essa petição inicial de mandado de segurança, deve, em um só ato, determinar 3 medidas. A primeira delas é a notificação do prefeito, que é a autoridade coatora, para que ele apresente as informações relevantes para a causa. O segundo é dar ciência à prefeitura, que é a pessoa jurídica relacionada a essa autoridade coatora, sobre a existência desse mandado de segurança. E a terceira é determinar que seja suspendida ou não a demolição dessa obra, ou seja, suspender ou não o ato violador. Primeiro, o juízo notificará a autoridade coatora, ou seja, o prefeito. E o prefeito deverá, então, diante dessa notificação,
apresentar as informações relacionadas a esse caso, que é a demolição da obra. Após receber essa notificação, a autoridade coatora deve enviar ao juízo todos os documentos e informações que sejam relevantes para aquele processo. Depois que a autoridade coatora enviar essas informações serão anexadas ao mandado de segurança e poderão ou não influenciar o resultado final desse processo. Paralelamente, o juízo também dará ciência à pessoa jurídica, ou seja, no caso aqui a prefeitura, no caso a procuradoria do município, sobre a existência desse mandado de segurança. E a procuradoria do município poderá comparecer ao processo e apresentar a sua defesa. A procuradoria do município poderá apresentar, nesse caso, todas as teses para defender que o dono da obra não tem razão e que quem tem razão aqui, na realidade, é a prefeitura. Além disso, nesse primeiro ato do juízo, o juízo deverá decidir se suspenderá ou se não suspenderá a demolição da obra. Se o juiz entender que existe um fundamento suficiente para que a demolição não seja suspensa, o juízo concederá o que chamamos de liminar. Assim, o juízo determinará a suspensão do ato violador, ou seja, determinará que a demolição da obra seja suspensa para que então ele possa analisar esse processo com mais calma e, se eventualmente houver uma decisão em sentido contrário, a obra poderá ser suspensa. Então vamos nos ater agora sobre essa ordem de suspensão do ato violador, e que é a liminar do mandado de segurança. Sobre a liminar do mandado de segurança, a legislação assim estabelece: não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos, a concessão de aumento ou extensão de vantagens ou pagamentos de qualquer natureza. O importante aqui é compreender a essência desse dispositivo. Nesses casos específicos que estão previstos nesse dispositivo, o juízo não poderá conceder a liminar em mandado de segurança, ou seja, não poderá entregar logo de cara aquilo que o autor pretende, porque nesses casos existe um risco considerável de irreversibilidade da decisão, ou seja, de que a decisão não poderá depois ser revertida. Por exemplo, suponha que uma empresa importadora teve sua mercadoria apreendida no porto pela Receita Federal e essa empresa acredita que essa apreensão é ilegal. Então, essa empresa impetrou um mandado de segurança para tentar obter rapidamente a liberação de sua mercadoria. Então, o juízo, analisando essa petição inicial, imagine que o juízo pudesse deferir a liminar nesse caso, ele não pode. Então, o juízo determinaria a suspensão do ato de apreensão dessa mercadoria e essa mercadoria seria entregue para essa empresa. Nesse cenário, existe um risco considerável de que essa empresa pegue essa mercadoria, revenda ou até mesmo suma com essa mercadoria, ou seja, existe um risco de que essa liminar, uma vez deferida, não poderá ser revertida. Ela é irreversível. Então, mesmo que ao final do processo essa empresa seja derrotada no mandado de segurança, já não mais seria possível apreender novamente essas mercadorias. Então, o que é necessário ter em mente diante desse dispositivo é que a liminar não poderá ser concedida nas hipóteses em que há um risco de irreversibilidade da decisão. A legislação estabelece que o Ministério Público será ouvido no mandado de segurança. Então veja bem, vamos exemplificar aqui para ficar claro. Imagine que novamente a Prefeitura tenha determinado a demolição de uma obra que foi construída irregularmente. E o dono dessa obra, não muito contente com essa decisão da Prefeitura, impetra um mandado de segurança e indica o prefeito como autoridade coatora e a Prefeitura como pessoa jurídica interessada. Nesse processo, o Ministério Público será convocado apenas para apresentar a sua opinião, ou seja, o Ministério Público vai apresentar um parecer. E nesse parecer, o Ministério Público dará a sua opinião sobre esse mandado de segurança, basicamente no sentido de que se a demolição da obra deve ou não ocorrer, segundo o Ministério Público. Note que, pela legislação, a oitiva do Ministério Público é sempre necessária em todo e qualquer mandado de segurança. Não importa qual seja o tema tratado no mandado de segurança. Pela lei, pela letra fria da lei, o Ministério Público sempre precisará ser ouvido no mandado de segurança. Mas veja esse informativo do STF. Segundo o STF, a oitiva do Ministério Público Federal é desnecessária
quando o mandado de segurança se tratar de controvérsia acerca da qual o tribunal já tenha firmado jurisprudência. Sendo assim, se o tribunal já tiver firmado uma jurisprudência consolidada sobre aquele assunto, a oitiva do Ministério Público não será obrigatória. Agora vamos realizar o estudo da sentença do mandado de segurança. Veja o que a legislação diz sobre a sentença em mandado de segurança. Da sentença denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação. Então, após todas essas etapas anteriores, o juízo decidirá por meio de sentença e nessa sentença o juízo tem dois caminhos possíveis: conceder a segurança ou denegar a segurança. Para ficar claro, cada um desses caminhos, vamos exemplificar. Imagine, novamente, que a prefeitura tenha determinado a demolição de uma obra que foi construída irregularmente e o dono dessa obra tenha impetrado, então, o mandado de segurança para impedir a demolição da sua obra. Logo no início do processo, a autoridade coatora será notificada para apresentar todas as informações relevantes para esse mandado de segurança e, além disso, a prefeitura será citada para que, então, a Procuradoria do município possa apresentar sua defesa. Ainda nessa fase inicial, o juiz precisará também decidir sobre o pedido liminar, ou seja, decidir logo na fase inicial do processo se a demolição dessa obra deve continuar ou se deve ser suspensa. Vamos imaginar que o juiz tenha analisado o caso e tenha decidido conceder a liminar, ou seja, o juiz entendeu que pode ser que o autor tenha razão, então é melhor suspender a demolição da obra, ao menos por enquanto. Então, ao menos agora, a obra não poderá ser demolida pela prefeitura e o processo de segurança vai prosseguir. Após o decurso desse processo de mandado de segurança, chegou o momento de realmente decidir. O juiz precisa exarar a sua sentença. E nesse momento de sentença, o juiz tem duas alternativas: conceder a segurança ou denegar a segurança. O juiz pode conceder a segurança e assim estará entendendo que o autor impetrante tem razão. E por isso a sentença irá confirmar a liminar que foi anteriormente concedida e a sentença vai determinar que a obra não poderá então ser realmente demolida pela prefeitura. Ou então, o juiz pode denegar a segurança na sentença. E assim, o juiz terá entendido que o autor impetrante não tem razão, que por isso a obra sim pode ser demolida pela prefeitura. E contra essa decisão do juiz, cabe recurso. No caso, estamos falando de uma sentença, então o recurso adequado, como estudado em processo civil, é o recurso de apelação. Agora veja o que a legislação diz. Concedida a segurança, a sentença estará obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição. Então vamos compreender. Nesse exemplo da demolição da obra, suponha que a sentença tenha concedido a segurança em favor do autor impetrante, ou seja, tenha decidido de forma desfavorável para a prefeitura, E nesse caso, como o interesse público foi vencido em benefício de um interesse de um particular, que é o proprietário da obra, mesmo que a prefeitura não interponha o recurso de apelação ou até mesmo perca o prazo para a interposição desse recurso, será como se a prefeitura tivesse sim recorrido, pois obrigatoriamente os autos do mandado de segurança serão remetidos para o tribunal e o tribunal deverá reexaminar a decisão desse juiz, já que obrigatoriamente deve haver um duplo grau de jurisdição. Desse modo, se a sentença do mandado de segurança for desfavorável à administração pública, mesmo que a administração pública não interponha o recurso contra essa sentença, os autos serão remetidos para a instância superior, que deverá então reexaminar a decisão proferida pela instância inferior. Afinal, o duplo grau de jurisdição é obrigatório no mandado de segurança, então de qualquer forma essa decisão de piso será reexaminada. Suspensão de liminar e suspensão de segurança no processo de mandado de segurança. Para realizarmos o estudo da suspensão de liminar de uma forma mais didática, vamos utilizar um exemplo hipotético. Imagine que uma prefeitura tenha realizado um concurso público e ao final desse concurso público a prefeitura não tenha convocado nenhum dos aprovados. Os aprovados no concurso público estão aguardando pela nomeação, mas imagine que a prefeitura tenha simplesmente ignorado a existência desses aprovados e tenha nomeado servidores comissionados para ocupar aqueles cargos. Então esses servidores comissionados tomaram posse e foram treinados, passaram por uma espécie de treinamento dentro da prefeitura e já estão trabalhando diariamente na rotina de trabalho da prefeitura. Então, diante desse cenário, os aprovados
formaram uma associação dos aprovados no concurso da prefeitura e impetraram um mandado de segurança contra essa prefeitura com o propósito de obter a imediata exoneração desses servidores comissionados. Essa ação foi ajuizada contra a prefeitura e logo no início do processo, o juízo concedeu uma liminar determinando a imediata exoneração desses servidores comissionados, ou seja, o processo ainda mal começou e a prefeitura já precisa exonerar todos esses servidores. Claro que essa decisão liminar é uma decisão precária, ou seja, não é uma decisão definitiva. Ela poderá a qualquer momento ser revogada pelo juízo. A prefeitura, depois dessa liminar, continuará se defendendo nesse processo e tentará vencer essa ação. Mas enquanto isso, em razão da liminar, a prefeitura já precisa cumpri-la, ou seja, precisa imediatamente exonerar esses servidores comissionados dos cargos. Agora veja o problema. A prefeitura não pode simplesmente exonerar todos esses servidores comissionados e ficar sem ninguém no cargo, né? Existe um prazo para que os concursados efetivamente tomem posse, sejam treinados e desempenhem aquelas funções. Se a prefeitura ficar sem ninguém no cargo, mesmo que por poucos dias, imagine que vários serviços públicos municipais serão paralisados, ou até mesmo que as finanças da prefeitura ficaram muito prejudicadas. Imagine que alguns desses servidores trabalhem diretamente com a arrecadação de tributos municipais e a prefeitura não possa ficar com esse cargo vago. Então veja, é claro que a prefeitura vai interpor um recurso contra a decisão desse juiz, mas ocorre que essa decisão é tão grave que a prefeitura pode ir direto tratar da questão com o presidente do Tribunal de Justiça e a ele apresentar uma petição contendo o que se chama de pedido de suspensão de liminar. Então, o presidente do Tribunal de Justiça pode analisar melhor o caso e entender que aquela questão é realmente grave e, por isso, determinar a suspensão da decisão liminar proferida por aquele juiz, ou seja, a liminar que ordenou a imediata exoneração dos servidores comissionados, será temporariamente suspensa, ou seja, ao menos temporariamente não precisará ocorrer a exoneração desses servidores e esses servidores poderão continuar no cargo. Esse exemplo serve para ilustrar a suspensão de liminar, também conhecida como suspensão de segurança, que é prevista pela legislação para o mandado de segurança. Veja o que a lei estabelece. Quando a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança, à economia pública, o presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, poderá suspender em decisão fundamentada a execução da liminar e da sentença, e dessa decisão caberá agravo sem efeito suspensivo no prazo de 5 dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. Apesar da redação um pouco robusta, esse dispositivo nada mais é do que a suspensão de liminar ou suspensão de segurança, que consiste na possibilidade de suspender a execução de uma decisão proferida em mandado de segurança e assim evitar que dela advenha uma grave lesão ao interesse público. O grande segredo aqui é compreender que se trata aqui de um juízo político e não de um juízo jurídico. Ainda que a liminar ou a segurança esteja juridicamente correta, as consequências dela serão tão graves ao interesse público que, politicamente falando, é mais prudente suspender a execução dessa decisão. Um detalhe importante, a suspensão de segurança é formulada por meio de uma petição simples. Não estamos aqui falando de um recurso. A suspensão de segurança quer apenas suspender temporariamente a decisão, ao contrário do recurso, que pretende reformar ou anular aquela decisão recorrida. Esse conhecimento é suficiente para compreender a suspensão de liminar ou suspensão de segurança no âmbito do processo de mandado de segurança. Mas sabe que durante o nosso curso de Direito Constitucional será realizado o estudo da Lei 8.437 de 92, que prevê a suspensão da execução de liminares proferidas contra o poder público nas mais variadas ações, e não apenas no mandado de segurança, como, por exemplo, uma ação popular ou uma ação civil pública. Enfim, o que eu quero que fique claro aqui é que a suspensão de liminar é um tema estudado em processo civil e que nós faremos um estudo detalhado desse tema em outra oportunidade. Por ora, precisamos entender que o pedido de suspensão
especificamente no mandado de segurança, é feito com essas formatações. A legislação estabelece: a sentença ou acórdão que denegar o mandado de segurança sem decidir o mérito não impedirá que o requerente, por ação própria, pleiteie os seus direitos e os respectivos efeitos patrimoniais. Com esse mesmo conteúdo, temos uma súmula do STJ que estabelece: decisão denegatória de mandado de segurança, não fazendo coisa julgada contra impetrante, não impede o uso da ação própria. Para entender esse tema, vamos utilizar um exemplo. Imagine que João esteja participando de um concurso público e que João foi reprovado na prova oral. Acontece que João respondeu exatamente a mesma coisa que todos os candidatos que foram aprovados. E mesmo assim, João foi o único candidato que, por um motivo estranho e obscuro, foi reprovado. Diante disso, João pretende impetrar um mandado de segurança. Nós já sabemos que para o cabimento do mandado de segurança, João precisa ter um direito líquido e certo, ou seja, precisa apresentar documentos comprovando o seu direito logo na petição inicial. Mas apesar de ter certeza da injustiça que aconteceu, o João não tem esses documentos logo de imediato. Por exemplo, as gravações da prova oral estão sob a posse da banca examinadora e João ainda não tem acesso a essas gravações. Como ele não tem esses áudios, ele precisa que a banca examinadora os forneça. Então, mesmo sem ter esses documentos, João ainda assim resolve arriscar e impetra um mandado de segurança. O processo transcorre e, ao final do mandado de segurança, saiu a seguinte decisão: a segurança foi denegada, ou seja, João não venceu o mandado de segurança. O juízo não chegou nem a decidir o mérito, ou seja, não chegou nem a avaliar se João teria ou não direito a essa aprovação na prova oral. Antes mesmo de chegar a essa fase, o juízo percebeu que o mandado de segurança não poderia prosseguir, isso porque João não apresentou os documentos que comprovariam o seu direito líquido e certo. E nós já sabemos que o mandado de segurança serve para proteger um direito líquido e certo. Desse modo, a sentença denegou a segurança sem decidir o mérito. Agora veja, a lei diz que essa sentença que denega a segurança sem decidir o mérito não impede que João ajuize uma ação própria. Isso é bem lógico. João não conseguiu demonstrar o seu direito líquido e certo. Isso porque João, naquele momento, não possuía imediatamente todos os documentos necessários para isso. Como, por exemplo, a gravação dos áudios da prova que não estavam com João, mas sim com a banca examinadora. Mas veja, dizer que João não tem direito líquido e certo não é o mesmo que dizer que João não tem direito. Então, dizer que João não pode obter êxito em mandado de segurança não permite concluir que João também não poderá obter êxito em uma ação convencional, ou seja, em uma ação que não seja um mandado de segurança. No mandado de segurança, João não tem espaço para produzir provas. Não há possibilidade, por exemplo, de uma busca e apreensão desses documentos que estão sob posse da banca examinadora e nem mesmo de ser ouvida uma testemunha, por exemplo. Mas em uma ação convencional, que não tem a mesma via estreita do mandado de segurança, João poderá requerer a produção de provas. E pode ser que com essas provas, João consiga então comprovar o seu direito e vencer essa ação ordinária. Então veja, embora João não possua direito líquido e certo para vencer o mandado de segurança, pode ser que João possua um direito para vencer uma ação convencional. Desse modo, a sentença que denega a segurança sem resolver o mérito do mandado de segurança não impede a ação própria posterior, o que significa que João poderá, posteriormente, ajuizar uma ação ordinária. Iniciaremos agora o estudo da desistência em mandado de segurança. A desistência antes de ocorrer a formação da coisa julgada no mandado de segurança. Para exemplificar, vamos visualizar a seguinte situação. O autor impetrou um mandado de segurança, requerendo que logo no início do processo fosse concedida a liminar em seu favor e que ao final do processo fosse concedida a segurança em seu favor. Entretanto, o relator, ao se deparar com a petição inicial do mandado de segurança e com os documentos a ela anexados, esse relator resolveu indeferir o pedido liminar. O processo continuou e saiu então a decisão de primeiro grau, saiu a sentença. E a sentença denega a segurança, ou seja, o autor impetrante perdeu na liminar
e agora perdeu também na sentença. O autor impetrante analisa essa situação e percebe que não vale a pena para ele interpor o recurso de apelação. Isso porque ele percebe que é improvável que essas decisões sejam revertidas a seu favor. Diante desse cenário, o autor impetrante pode peticionar nos autos do mandado de segurança, informando a sua desistência. E o que ele ganha com isso? O que ele ganha com essa desistência antes de transitar em julgado? Bom, ele impede a formação da coisa julgada no processo de mandado de segurança. E como não teve coisa julgada nesse processo de mandado de segurança, ele poderá depois, em um momento futuro, ajuizar outra ação com o mesmo tema, uma ação diversa do mandado de segurança, ou seja, uma ação própria. É importante saber que desistir do mandado de segurança é uma prerrogativa do impetrante, ou seja, é um direito de quem impetrou o mandado de segurança. Vejamos o que diz o STF sobre a desistência no mandado de segurança. É importantíssimo ter em mente que desistir do mandado de segurança é uma prerrogativa do impetrante, ou seja, é um direito de quem impetrou um mandado de segurança. Agora vejamos esse informativo do STF. Diante desse informativo do STF, podemos concluir que a desistência do mandado de segurança pode ocorrer a qualquer tempo. E desse informativo também podemos extrair outra conclusão. A desistência em mandado de segurança pode ocorrer ainda que exista decisão de mérito favorável ao impetrante. Podemos ver ainda que a desistência em mandado de segurança pode ocorrer independentemente da concordância do impetrado e mesmo diante da má-fé do impetrante. Vamos compreender. A desistência em mandado de segurança pode ocorrer a qualquer tempo. O impetrante pode desistir do mandado de segurança a qualquer tempo. Enquanto não houver coisa julgada, o impetrante, ou seja, o autor do mandado de segurança, pode desistir, não importando se já houve sentença, recurso ou qualquer outro acontecimento nos autos. Basta não ter havido a coisa julgada, e assim o impetrante poderá, estrategicamente, desistir do mandado de segurança e garantir que ele possa, no futuro, ajuizar outra ação. A desistência em mandado de segurança pode ocorrer ainda que exista decisão de mérito favorável ao impetrante. Então veja, ainda que o impetrante esteja vencendo o mandado de segurança até então, ainda que haja, por exemplo, uma sentença que lhe é favorável, o impetrante pode desistir desse mandado de segurança por alguma razão estratégica. E com essa desistência, ele evitará a formação de coisa julgada e poderá, no futuro, ajuizar outra ação que não seja um mandado de segurança. A desistência em mandado de segurança pode ocorrer independentemente da concordância do impetrado. E mesmo diante da má-fé do impetrante poderá haver essa desistência. Então veja, desistir ou não é uma prerrogativa de quem impetrou o mandado de segurança. O impetrado não tem nada a ver com a desistência e não pode se opor ao pedido de desistência. Isso porque a desistência é uma prerrogativa daquele que impetrou o mandado de segurança. Nem mesmo em caso de má-fé do impetrante, a desistência poderá ser evitada. Se o impetrante agiu com má-fé no mandado de segurança e depois formulou um pedido de desistência, o impetrado não tem o direito de impedir o encerramento do mandado de segurança. Para ficar claro, vamos exemplificar. Suponha que o autor do mandado de segurança tenha falsificado documentos e anexado a petição inicial. Essa conduta, ao menos em tese, configura um crime. Mas suponha que no curso desse mandado de segurança, antes de alguém ter percebido essa falsificação, o impetrante formulou um pedido de desistência. Logo em seguida, o impetrado percebeu as falsificações dos documentos. Mesmo assim, esse impetrado não tem o direito de se opor à desistência. Resta ao impetrado discutir essas questões, ou seja, as falsificações, por meio de instrumentos próprios, e ele não tem o direito de prosseguir com aquele mandado de segurança para realizar essas discussões. Bom, nós acabamos de aprender que a desistência do mandado de segurança é uma prerrogativa do impetrante. Agora veja esse caso específico em que o Supremo Tribunal Federal não acatou o pedido de desistência formulado pelo impetrante. O caso aqui era o seguinte: o Conselho Nacional de Justiça publicou um ato determinando que a ocupação das vagas de concurso para cartórios deveriam ser preenchidas somente por concurso público.
Diante disso, alguns donos de cartórios que nunca tinham sido aprovados em um concurso público impetraram um mandado de segurança contra esse ato do CNJ na tentativa de se manterem nesses cargos. Saiu a primeira decisão de mérito e essa decisão foi desfavorável a esses donos de cartório. E eles interpuseram sucessivos recursos para protelar o desfecho final daquele processo. Quase ao final do processo, ou seja, bem na iminência da formação da coisa julgada, esses donos de cartório formularam um pedido de desistência. Ocorre que o STF, nesse caso específico, não acatou esse pedido de desistência. O STF entendeu que a desistência aqui teria ocorrido com o único propósito de postergar ainda mais essa decisão. Já havia jurisprudência pacífica do STF sobre a necessidade de concurso público para cartórios, ou seja, já havia uma jurisprudência firme e estável dizendo que esses donos de cartório não tinham o direito de permanecer no cargo como eles queriam. Então, se já havia uma jurisprudência pacífica desfavorável ao interesse desses donos de cartório, a desistência que eles formularam seria apenas para postergar ainda mais a solução da questão. A desistência seria para burlar a formação da coisa julgada e permitir novas ações diante de uma situação nas quais os seus pedidos, que eram continuar nos cargos, estavam fadados ao fracasso. Então, nesse caso específico, nesse caso em especial, o STF não admitiu a desistência. A legislação estabelece: o direito de requerer o mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado. Trata-se da decadência do direito de impetrar o mandado de segurança. O importante aqui é compreender o seguinte: antes dos 120 dias, o interessado possui dois caminhos: ajuizar uma ação convencional ou impetrar um mandado de segurança. Após os 120 dias, o interessado não mais poderá impetrar o mandado de segurança. Restará a ele somente ajuizar a ação convencional, ou seja, utilizar as vias ordinárias se ainda for possível. Segundo o STF, esse prazo de 120 dias é constitucional, ou seja, o STF reconheceu a constitucionalidade desse prazo de 120 dias. Essa discussão surgiu pelo seguinte motivo: em nenhum momento a Constituição Federal limitou o mandado de segurança a 120 dias. Se a Constituição não previu esse prazo, a lei poderia prever esse prazo de 20 dias, de 120 dias? Segundo o STF, a lei poderia prever e previu. Essa previsão é então constitucional. Desse modo, o mandado de segurança precisa ser impetrado em até 120 dias. São 120 dias contados do momento em que se pode concluir que o interessado teve ciência do ato impugnado. Sobre esse tema, veja essa súmula do STF. O pedido de reconsideração na via administrativa não interrompe o prazo para o mandado de segurança. Vamos exemplificar. Suponha que João esteja participando de um concurso público e que João tenha sido eliminado na fase da prova oral, sem qualquer justificativa plausível. Contra o resultado da prova oral, João apresentou um recurso administrativo e a sua eliminação foi mantida pela banca. Diante disso, o João fez um pedido de reconsideração, ou seja, João pediu respeitosamente à banca examinadora do concurso que reconsiderasse a sua decisão, ou seja, pediu que a banca voltasse atrás para que ele fosse aprovado. Esse pedido de reconsideração não interrompe o prazo para a impetração do mandado de segurança. O prazo continuará correndo, mesmo com esse pedido de reconsideração. Se João ficar aguardando a resposta desse pedido de reconsideração, pode até ser que não seja mais possível impetrar o mandado de segurança em razão do prazo de 120 dias. Por isso, João deve impetrar logo o mandado de segurança. Mandado de segurança coletivo. A melhor forma de compreender o mandado de segurança coletivo é compreender que o mandado de segurança coletivo é como se fosse um mandado de segurança individual, porém com algumas diferenças. Enquanto o mandado de segurança protege o direito de um indivíduo, de um único indivíduo, o mandado de segurança coletivo protege o direito de uma coletividade de pessoas. Enquanto o mandado de segurança pode ser ajuizado por qualquer indivíduo, o mandado de segurança coletivo somente pode ser ajuizado por legitimados específicos. Então essas são as diferenças. Então veja, o mandado de segurança coletivo tem as mesmas características que o mandado de segurança individual. Porém, ele conta com essas duas peculiaridades. Protege o direito de uma coletividade de pessoas
e somente pode ser ajuizada por legitimados específicos. Como nós já aprendemos o básico sobre o mandado de segurança, podemos concluir que o mandado de segurança coletivo é a ação judicial prevista pela Constituição, ou seja, é o remédio constitucional, que existe com o propósito de proteger os direitos de uma coletividade de pessoas contra ato ilegal ou abusivo praticado em nome do poder público, desde que o direito dessa coletividade de pessoas seja um direito líquido e certo, ou seja, um direito que seja quase que indiscutível e que possa ser totalmente comprovado por documentos anexados à própria petição inicial do mandado de segurança coletivo. A Constituição assim estabelece. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Note que a Constituição define de uma forma muito específica quem são os legitimados que podem impetrar um mandado de segurança coletiva. Temos o partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, com ao menos um deputado federal ou um senador eleito, ou então temos uma organização sindical, entidade de classe ou associação que tenham sido efetivamente criadas conforme a lei exige e que estejam em funcionamento há pelo menos um ano. Vamos direto ao ponto. O que você precisa saber aqui não é propriamente decorar quem são esses legitimados ou quais são os requisitos. Esse conhecimento virá de forma natural ao longo do tempo e não é muito relevante para provas de concurso público decorar esses termos. O importante aqui é saber duas súmulas do STF. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. E a impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos seus associados independe da autorização destes. Então essas são as duas súmulas que você precisa dominar sobre a legitimidade ativa para o mandado de segurança. Vamos compreender a primeira súmula. A entidade de classe tem legitimação para ajuizar o mandado de segurança, ainda que a pretensão veiculada nesse mandado de segurança interesse apenas a uma parcela da categoria por ela representada. Para ficar claro, vamos exemplificar. Suponha que os juízes federais recebiam um benefício e esse benefício foi suprimido, chegou ao fim. Suponha que a Associação Nacional dos Juízes, que representa juízes federais, mas também representa juízes estaduais, tenha impetrado um mandado de segurança contra o fim desse benefício. Veja que esse benefício era recebido somente por juízes federais, de modo que esse mandado de segurança interessa apenas aos juízes federais, ou seja, interessa apenas a uma parcela da categoria representada por essa associação. Isso porque esse mandado de segurança em nada interessa aos juízes estaduais. Ainda assim, essa associação terá legitimidade para impetrar esse mandado de segurança coletivo, pois a entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Vamos para a segunda súmula. A impetração do mandado de segurança coletivo por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes. Vamos compreender. Não existe nada estabelecendo que a entidade de classe precise da autorização dos associados para impetrar um mandado de segurança coletivo. Então, a entidade de classe pode impetrar um mandado de segurança coletivo em favor dos seus associados, mesmo que não tenha a autorização desses associados. Mas por que essa súmula é importante? Porque muita gente confunde com as demais ações coletivas ajuizadas pelas associações. Vamos compreender. Para ajuizar as ações coletivas em geral, a Constituição exige que a associação tenha sido expressamente autorizada por seus associados. Entretanto, o mandado de segurança coletivo é uma exceção, pois é uma ação coletiva que pode ser ajuizada pela associação sem a autorização de seus associados. Então não confunda a impetração do mandado de segurança coletiva por entidade de classe em favor dos associados independe da autorização destes.